amorreus do lado oeste do rio Jordão, e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército? Ou é inimigo? Não sou nem uma coisa nem outra. Estou aqui como comandante do exército de Deus, Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu.
Bom dia, irmãs. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o capítulo 5 de Josué, onde eles se preparam, para atravessar o Jordão ali. E eles atravessaram ali. E o interessante é que algumas coisas eles precisam relembrar e fazerem antes de tomar posse da bênção do Senhor, Antes da conquista, eles precisavam fazer algumas coisas e principalmente de natureza espiritual, Eles vão renovar a aliança diante do Senhor, a consagração, e dessa forma eles procederiam para a conquista da terra prometida. E ele inicia justamente com o Senhor orientando Josué sobre a renovação da aliança com Deus. E o símbolo dessa aliança era exatamente a circuncisão. A circuncisão dos filhos de Israel no monte de Gibeá é um ato da renovação da aliança com Deus. A circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, aí do versículo 2 ao versículo 3 vai falar exatamente isso, O Senhor manda fazer facas de pedra e circuncidar todo homem israelita. Então, Josué fez essas facas e circuncidou todo o povo. Então, se nós voltarmos um pouquinho, só para a gente relembrar, lá em Gênesis 17, 10 e 11, quando o Senhor manda com que esse procedimento fosse feito, Gênesis 17, 10 e 11, ele diz o seguinte: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que vocês guardarão. Todo homem entre vocês será circuncidado. Vocês deverão circuncidar a carne do prepúcio, e isto será sinal de aliança entre mim e vós, entre mim e vocês. Então, Deus mesmo ordena para Josué para que ele se lembre e refaça essa aliança. E todo o povo é porque todo mundo que havia saído, provavelmente toda essa geração havia esquecido dessa aliança entre eles e Deus. E o Senhor manda com que fosse feito novamente. E olha que interessante a gente, fazendo uma passagem, Colossenses 2:11. Colossenses 2:11 fala sobre nós hoje, falando sobre Cristo, porque toda a nossa vida, tudo nos leva para o Senhor, para Cristo. Fala assim, olha, nele também vocês, ou seja, nós fomos circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojamento do corpo da carne. A circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados
mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ou seja, todos nós precisamos nos lembrar da aliança que nós temos com Deus através de Cristo. Da mesma forma como o povo foi lembrado, nós também precisamos nos lembrar que nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor e nós estamos aqui para o Senhor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o Senhor continua lembrando novamente o povo de como ele supre, de como ele mantém, de como ele cuida E ele fala assim, olha, enquanto estávamos acampados em Gilgal, versículo 10, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa no 14º dia do mês ao entardecer. Então, a celebração da Páscoa em Gilgal, na Terra Prometida, é um momento significativo que relembra a libertação do Egito e a fidelidade de Deus. A celebração da Páscoa em Gilgal, na Terra Prometida, é um momento significativo que relembra a libertação do Egito e a fidelidade de Deus. No versículo 10 fala que eles estavam ali acampados na planície de Jericó. Os israelitas celebraram a Páscoa no 14º dia do mês ao entardecer. Olha que interessante. Lá nós já vimos lá em Êxodo, né? Especificamente no capítulo 12, do versículo 24 a 27, onde o Senhor fala que aqueles decretos seriam perpétuos no meio do povo, né? Para que os seus descendentes lembrassem, para que quando eles entrassem na terra que o Senhor prometeu dar, celebrassem essa cerimônia. Né? Celebrassem. Alguns anos atrás, essa geração também havia esquecido disso, né? Não foi passado, não foi perpetuado para eles, assim como a questão da circuncisão. Mas o Senhor mandou com que aquilo ali fosse feito para que eles relembrassem, né? Para quando seus filhos perguntarem, né? O que significa esta cerimônia? Qual a razão? Qual o motivo? Por que daquilo? Então eles responderiam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Olha só que interessante, né? Antes da conquista, irmãos, antes deles, né, a gente tem que estar bem atento a esse detalhe, antes deles irem, antes deles tomarem a posse de tudo que o Senhor preparou, eles precisavam relembrar da bondade, da fidelidade, das promessas
do cumprimento das promessas que o Senhor havia feito, precisava ser preparado. E interessante é que a partir do momento ali, agora eles entraram na terra prometida, e o maná que Deus forneceu durante toda a jornada no deserto cessa. Assim que os israelitas comeram do fruto da terra, simbolizando uma nova provisão e a dependência de Deus na terra prometida. Olha só, o versículo 12 aí de Josué fala para nós que no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra. Olha só que interessante. No dia seguinte, o maná cessou de cair. A partir daquele dia, os israelitas não tiveram mais maná e passaram a alimentar-se do produto da terra de Canaã. Êxodo 16:35 nos lembra exatamente isso, irmão. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Olha só que interessante. Olha como Deus ele cuida de nós em todos os detalhes, irmão. Em todos. Sabe o que João 6, de 31 a 35, fala para nós? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. 31 a 35 de João 6. E ele deu-lhes a comer pão do céu. Mas o Senhor Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por 40 anos, não se desgastaram a sandália dos pés. As roupas duraram esse tempo todo, irmãos. De manhã, maná. Ao entardecer, cordonizes. Durante o dia, uma nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. O Senhor do seu povo. O Senhor Jesus agora ele está declarando que da mesma forma como o povo foi cuidado, nós devemos ir até ele, crer nele, viver uma vida rendida a ele. E da mesma forma, ele promete: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O segredo para termos uma vida uma boa vida é estarmos em Cristo. É tomarmos posse da terra prometida, que é Cristo.
E aí ele passa para falar da importância da obediência ao Senhor. Interessante que sempre os temas eles vão se repetindo, né? E a gente vai aprendendo e fortalecendo a nossa fé. O relato do comandante do exército do Senhor, que aparece a Josué, enfatiza a necessidade de obediência e reverência a Deus. Josué é instruído a tirar as sandálias, pois está em terra santa. Olha só. Aí o versículo, nós voltamos para o nosso texto básico. Capítulo 14 e 15. Aonde o Senhor responde a Josué e diz assim: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué as tirou. Assim fez Josué. Repetindo o que havia sido lá em Êxodo 3:5, né? Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Não te chegues, tire. Olha só, irmãos, como interessante que a gente lê, cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente aprende um pouco mais, né? Quantas vezes eu já li Josué, nem sei dizer. E eu não tinha prestado atenção nesse detalhe que era o próprio Deus, né? Cristo ali na figura, ali aparecendo, né? Tem um nome que se dá para isso, me fugiu aqui, quando o Senhor vem em forma, né, de anjo ali, ele próprio, ele é, e vocês podem ver que diferente de quando os anjos aparecem lá para Abraão e eles não aceitam a adoração, aqui não, aqui ele aceitou, né? É o próprio Cristo aqui presente, aceitando a adoração de Josué e orientando e falando, né? Olha que coisa fantástica, irmãos, que a gente precisa, por isso que é bom a gente estar sendo lendo, sempre aprendendo, porque Hebreus 12, 28 e 29 fala para nós que nosso Deus é um Deus que é fogo consumidor, que ele acaba com, com, com os inimigos, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? A gente vai ver o que vai acontecer. Fala que nós, recebendo nós um reino inabalável, olha só, eles estavam se preparando para dominar, para conquistar um reino perecível. Mas Hebreus aqui está nos chamando a atenção para que nós, que vamos receber um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus
agradavelmente, com reverência e santo temor, da mesma forma como Josué lhe fez. Josué prostrou-se em terra, em sinal de respeito, e adorou. Nós hoje, nós perdemos um pouco, né, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nós perdemos um pouco essa questão da reverência, né, do cuidado, do respeito. A gente não tira mais a sandália dos pés, né? Porque o lugar é santo. Parece que ficou tudo normal. E não. Nós, como Hebreus está dizendo, nós precisamos servir a Deus com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. E ali ele confirma a Josué a liderança. A sua liderança. Deus ele se manifesta ali a Josué. Confirmando isso, irmãos, o povo todo vendo. Então, quando o anjo apareceu, estava ali empunhando a espada, né? Quando Josué chega para ele e pergunta no versículo 14, que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O povo todo está vendo isso. E isso é uma confirmação da liderança de Josué, da presença de Deus na vida de Josué. É por isso que lá no início, ou melhor, no finalzinho de Deuteronômios, né? Antes do início de Josué, no finalzinho lá de Deuteronômios, o Senhor fala para ele que ele deveria ser forte e corajoso. E que ele estaria com ele. Né? Versículo 23 de Deuteronômios 31. Olha só. Fala assim: e o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você levará os israelitas para a terra que prometi a eles sob juramento, e eu mesmo irei com você. Eu mesmo irei com você, falando para Josué sobre a conquista da terra prometida de Israel, né? Agora nós vemos aqui para o Novo Testamento, Mateus 28, versículo 18 a 20. O Senhor Jesus falando para mim e para você. Lá no Antigo Testamento, o Senhor falando para Josué. Agora Cristo falando para os seus discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E assim como a promessa, irmãos, foi feita a Josué lá no passado, que eu mesmo estarei com você, o Senhor prometendo para nós agora. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há muita terra ainda para ser conquistada. Há muitos lugares ainda que precisamos ir. Há muitos corações áridos e ávidos. E cabe a mim e a você cumprirmos esse ID e conquistar essa terra. Como nós vamos ver, não vai ser fácil, exige luta, disciplina, dedicação. Mas assim como Josué, o Senhor prometeu para Josué lá no passado, eu mesmo estarei com você. Nós temos a mesma promessa hoje de Cristo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas antes de entrar na terra prometida, os israelitas se consagraram a Deus através da circuncisão e da celebração da Páscoa, demonstrando que a santidade e a consagração são essenciais para se cumprir a missão divina. Demonstrando que a santidade e a consagração são essenciais para se cumprir a missão divina. Levíticos 20, 7, 8 fala assim: santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? Santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Levíticos 27 e 8. Aí 1 Pedro 1, 15 e 16 fala assim para mim e para você: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, diante de cada desafio que você tiver, que o Senhor ordenar que nós devemos enfrentar, precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos nos consagrar. Demonstrar santidade diante do nosso Deus. Porque isso é um item essencial
para que sejamos vitoriosos no desafio que iremos ter. A importância, né, de estarmos aqui logo pela manhã. Às vezes nós deslumbramos o que vamos enfrentar no decorrer do dia, mas o dia pode ter algumas surpresas, pode trazer alguns encontros, algumas coisas que às vezes nós não temos como prever. Mas se estivermos preparados, como o Senhor mesmo diz, Ele estará conosco. E aí em todas as coisas, nós seremos mais do que vencedores, por meio de Cristo que está conosco. A entrada em Canaã marca um novo começo para o povo de Israel. Eles agora vivem na terra prometida, cumprindo a promessa de Deus e iniciando uma nova fase da vida deles e no serviço ao Senhor, nosso Deus. Olha só, irmãos. Deuteronômio, só lembrando o que nós já vimos, Deuteronômio 6, 10 e 12. O Senhor, através de Moisés, disse ao povo: seis, 10 e 12, Deuteronômio 6. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra que jurou aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhedos e oliveiras que vocês não plantaram. Quando comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. A importância de sermos gratos ao Senhor, de não nos esquecermos do Senhor, quando tomarmos posse das bênçãos que Ele prometeu. Nós temos uma tendência, na maioria das vezes, de buscarmos mais o Senhor nosso Deus, quando nós temos necessidade de algo ou de alguma coisa. Quando uma dor incomoda, quando algum detalhe está incomodando, às vezes alguma coisa com o cônjuge, com o filho, com algum parente, a gente tem a tendência de estar mais próximo. Da mesma forma como nós temos também a tendência de quando tudo vai bem, tudo, nós nos esquecermos do Senhor que provém para nós todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer disso. E aqui o Senhor está chamando a atenção do povo, como chama a nossa atenção. Quando eles tomarem conta, de cisterna que não cavaram, de vinhedos e olivais que não plantaram, quando se comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não se esqueçam do Senhor,
que os tirou do jugo do pecado e os transportou para o reino do seu Filho, do seu amado. Tudo é por Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele, como declara 2 Coríntios 5,17, para nós finalizarmos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Não faz mais parte de vocês. Passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. O que aconteceu? O que foi vivido no passado? É passado. É passado. E passado, a gente aprende com ele. A gente não tem como mudar. Por isso que o Senhor está falando, as coisas antigas já eram. Agora em Cristo, somos nova criação. Estamos agora em Cristo na terra prometida, a qual nós temos que tomar posse, vivermos de forma que agrada ao Senhor, nosso Deus, cumprindo aquilo que Ele tem determinado na Sua palavra, para que nós façamos. E o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo que efetua em nós tanto o querer como o realizar, para a honra e glória do Senhor. Então nós estamos agora diante da terra prometida para tomarmos posse de todas as coisas que o Senhor tem nos dado. E Ele está dizendo que agora nós somos de Cristo, estamos em Cristo, somos dele. E em Cristo tudo se renovou, tudo se refez. As coisas antigas passaram e todas as coisas são novas, se fez novas diante de nós. Então nós temos novas oportunidades, novos momentos, nova chance para fazermos diferente, para mudarmos comportamentos, para resolvermos o que precisa ser resolvido, mas acima de tudo, lembrando que o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, e Ele diz para nós: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para que nós não nos esquecemos, assim como os israelitas se consagraram a Deus antes de entrar na terra prometida, hoje nós cristãos devemos buscar santidade e consagração em nossas vidas, reconhecendo que somos chamados a viver de maneira que glorifique o nome de Deus. Então, hoje nós também precisamos buscar santidade e consagração, reconhecendo que somos chamados a viver de maneira que o nome de Deus seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Precisamos entender que assim como
quando o povo chegou na terra prometida e experimentou do fruto da terra, o maná cessou, e eles agora deveriam continuar confiando na nova provisão do Senhor. Nós devemos reconhecer e agradecer a Deus pela forma como Ele tem nos sustentado, como Ele nos sustentou, como Ele tem nos sustentado e como Ele nos sustentará em todas as fases da nossa vida. Independente se você está com seu celeiro abastado, pelo meio, vazio, não importa como o seu celeiro está. Confie na provisão de Deus, porque Ele vai nos suprir, Ele vai te suprir, vai te sustentar em qualquer fase que você estiver passando. Cessou o maná, cessou as cordonizes, mas agora o povo entrava numa terra onde ele iria desfrutar de muitas coisas que ele não havia plantado, que cisterna que ele não havia furado. Mas o Senhor estava dando a eles. Não por mérito deles, mas porque o Senhor tem prazer em cumprir as suas promessas. Muitas das vezes as coisas que o Senhor ele nos dá é porque Ele cumpre as suas promessas para conosco, amados. Não nos esqueçamos disso. Sejamos fiéis ao Senhor, diante de toda e qualquer situação que você tiver, que nós tenhamos que enfrentar. Nos consagremos ao Senhor, busquemos viver em santidade diante dEle. E em todas as coisas, em todas, mesmo que nós não entendamos assim, seremos mais que vencedores. Seremos mais que vencedores. Amém. Que o Senhor dê a cada um de nós um bom dia. Que os desafios que nós tivermos hoje, nós possamos suplantá-los, né? Vencê-los. Lembrando que todos nós gostamos de falar de vitórias, mas só há vitórias aonde houve lutas. Só há vitória onde houve lutas. Que sejamos vitoriosos em todas as nossas lutas, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe. Se alguma irmã quiser fazer alguma colocação, algum comentário, fique à vontade, irmã. É o momento. Vamos orar então, né? Lembrando aí mais uma vez de 2 Coríntios 5,17, que se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. O passado passou. Todas as coisas se fez novas. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco. Te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor conhece todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia, todos eles já estavam contados e determinados, Pai, por ti. Quando ainda éramos substâncias informe no ventre da nossa mãe.
Todos os nossos dias já estavam descritos e determinados pelo Senhor, Pai. Pai, nós queremos viver de forma que agrade ao Senhor, Pai. Não nos deixe, ó Senhor, por qualquer motivo que seja, pela prosperidade que o Senhor nos dê, pela família, pelos amigos, ou por qualquer outra coisa, não nos deixe afastarmos de Ti, Pai. Esquecermos do Senhor. Não nos lembrarmos de todo o cuidado e de todo o carinho que o Senhor teve conosco. Não nos deixe, Pai. Traga-nos sempre a memória. Sempre a memória, ó Pai, que a razão da nossa existência é Te servir. É estar na Tua presença, ó Pai, com sinceridade, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o que se passa. O Senhor conhece cada luta, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, cada desafio, cada desejo. Por isso, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor continue fortalecendo teus servos. O Senhor continue instruindo teus servos, ó Pai. O Senhor continue, ó Pai, nos auxiliando a sermos santos assim como o Senhor é santo. Obrigado, ó Pai, por esse estudo. Obrigado pela vida de Josué, Senhor. Talvez, ó Pai, um dos teus servos mais fiéis, onde pôde declarar que toda a casa dele servia ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta vida. Obrigado por esses ensinamentos que nós aprenderemos no decorrer desses estudos. Então, somente, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis praticantes da Tua palavra, Senhor, para que tenhamos vida e vida em abundância na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque as coisas velhas se passaram. Obrigado porque estamos diante do novo e do novo em Cristo. Obrigado. Pai amado, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, hoje, sejam agradáveis diante do Senhor, Pai. Não nos deixe perder tempo naquilo que não é da Tua palavra, ó Pai, que não é do Teu querer. E mais uma vez, Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por podermos, de forma tranquila, estudarmos, meditarmos e aprendermos de Ti. Nós queremos Te agradecer em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãs. Deus abençoe. Um bom dia para vocês. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Gratidão, Amém. irmão. Bom Deus dia a todos abençoe. vocês. Ótimo dia. Bom dia.